Olá, boa tarde, meu nome é Maria Helena. Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Sofia Maria. E hoje a gente está aqui com o trabalhador da casa, Eduardo Martinelli. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado. E hoje a gente vai fazer a entrevista. Em João, capítulo 3, versículos 5 a 7, quando Cristo a Nicodemos que para alcançar o reino dos céus, o homem teria que nascer de novo. O mestre falou sobre a reencarnação. O espírito ele tem muitas existências, mas apenas uma vida. A vida do espírito ela começa na criação, quando Deus criou o nosso espírito, mas ela não termina. E uma existência não é suficiente para a gente aprender tudo que a gente tem que aprender. Nós precisamos de muitas existências, experiências, precisamos de tempo, paciência, precisamos de professores, modelos, e tudo isso que a gente está falando aqui são as coisas que acontecem na nossa vida. É como se nós estivéssemos na escola. Quando você fala assim, eu estou na escola, mas você vai da primeira série até a 9ª série, depois adiante, e as lições são sempre novas. Então é como se fosse assim, como se cada existência do espírito fosse se somando, uma a outra, para que no final a gente tivesse o aprendizado completo, né? Faltou na aula de português, tem que voltar para a escola. Assim é com o espírito também, a gente pega isso aí para a gente aproveitar e dar o exemplo, né? Se não aprendeu direito, não aprendeu, faz o quê? Volta e faz de novo. Tem que aprender. E as lições elas vão ficando sempre um pouquinho mais, não difíceis, mas sempre mais harmonizadas com a nossa evolução. Avançadas com a nossa evolução. E a gente vai sempre dependendo do aprendizado anterior para a gente conquistar um novo aprendizado. De tempos em tempos nós temos os ciclos. Quando a gente sai do ensino fundamental, a gente vai para o ensino médio. A gente sai do ensino médio e vai para a faculdade. Esses são os mundos, dos mundos primitivos, aos mundos de provas e expiações, ao mundo de regeneração, depois aos mundos felizes. É como se a gente tivesse esses ciclos da escola do espírito. O universo, os mundos, são as escolas dos espíritos. Então, sim, a gente precisa, e Jesus deu a notícia, ele deu a mensagem de que a gente precisa viver várias vezes, fazendo referência ao corpo. Aí você fala, mas por que ele já não disse isso claramente? Porque ele nos tratou, na época, como crianças espirituais. E nós ainda somos crianças. Quando você vai contar uma coisa com uma criança, você não precisa escolher bem o vocabulário, senão ela não entende. Né? E se ela não entende, ela não vai conseguir absorver a lição. Era isso que ele queria dizer. O renascer seria reencarnar? Também, mas não só. Porque ele disse, é necessário renascer da água e do espírito. Renascer da água é reencarnar. Porque o feto, quando está lá na barriga da mamãezinha dele, ele está onde? Ele não está lá no líquido amniótico, que é a imagem da água, né? Então, essa é a reencarnação. E o que é o renascer do espírito? O espírito renasce sempre que ele enxerga uma mudança no comportamento dele. Sempre que ele se melhora de tal forma que ele pode dizer assim, me sinto uma nova pessoa. E isso acontece durante a vida da gente. Durante a vida da gente. Quantas vezes a gente não acorda um dia na nossa vida, fruto de alguma experiência que a gente passou, boa ou ruim? Infelizmente, as ruins ensinam mais. A doença, a perda de alguém querido, uma necessidade financeira muito grande, carência de recursos. Às vezes, né, tem casos e casos. Às vezes uma criança que, por exemplo, não pode mais ir para uma escola particular, vai ter que ir para uma escola pública, ela vai mudar de ambiente e ela vai aprender muitas coisas ali. Mas não é só uma coisa ruim, não. Coisas que acontecem na vida da gente. Sempre que a gente acordar um dia, ou que a gente... Acordar não é de manhã, não é só abrir os olhos depois de uma noite de sono. É acordar mesmo, é perceber, é se ligar de que aconteceu alguma coisa muito diferente, que a gente diz assim, eu me sinto uma nova pessoa, está aí um renascimento. Não precisa ser necessariamente uma nova encarnação. Uma nova encarnação ajuda, muito. Por quê? Porque veja que coisa bacana. Com uma encarnação, nós nos tornamos crianças de novo. Eu já vou para os meus 60 anos, né? Então eu fico pensando, né? Se
daqui a pouco você não tiver ali um papai, uma mamãe dispostas a me ensinar aquilo que eu até esse final não consegui aprender, mas como criança eu vou ter que obedecer. Queira ou não queira, às vezes a gente não quer obedecer, né, Maria? A gente não quer obedecer, tem que obedecer, a mãe mandou, eu vou ter que fazer. E assim a gente aprende coisas novas. Então a reencarnação, ela ajuda, mas ela não é necessária nesse sentido. Nós conseguimos fazer aprendizados, nós conseguimos renascer dentro de uma mesma existência. Certo. Segundo o mito do navio de Teseu, ele muda as tábuas do navio durante a viagem e fica a pergunta se no final da viagem é o mesmo navio. Se fizermos uma comparação à nossa caminhada espiritual de várias existências até chegarmos ao espírito puro, seremos o mesmo espírito ou perdemos nossa essência? Nunca perdemos a nossa essência. Eu gosto muito desse mito do navio de Teseu, porque o que ele nos mostra é que o navio, ele vai trocando as tábuas, né? Como numa reencarnação, você fala, uma reencarnação o que é? Simplesmente a troca de todas as tábuas. Mas durante a vida a gente também troca tábuas, a gente vai trocando células, as nossas células vão se renovando. Mas nós não somos o navio de Teseu, nós somos o Teseu. Nós somos o capitão, o comandante, a capitã, né? As mulheres aqui mandando tudo, né? Nós somos os capitães, as capitãs desse navio. Então o espírito está lá no comando de cada navio desse. E nós precisamos de vários navios para a gente chegar no nosso destino de espírito puro, de espírito renovado, renascido, aliado às leis de Deus, que nós como crianças muitas vezes não entendemos, mas nós temos a eternidade, né, para entender. É claro que quanto mais rápido a gente fizer, melhor. Por quê? Porque muitas vezes uma lição ela é dolorosa, como a gente falou, né? A gente precisa, às vezes, de um momentozinho ali de maior reflexão, de uma dor maior, para entender coisas que têm a ver com a vida no sentido mais amplo, a vida do espírito. Mas nós ainda somos muito materializados, a gente ainda se preocupa muito com a matéria. Mas a vida do espírito ela vai muito além da matéria. À medida que a gente vai crescendo como espíritos, a gente vai aprendendo a dar valor a coisas que são menos materiais. E isso é bacana, porque a gente percebe, né, como é possível a gente ser feliz com pouco. Porque a felicidade não está... Eu adoro essa frase, sabe? Eu adoro isso, eu adoro mesmo. Que a felicidade não está em ter muito. A felicidade está em necessitar pouco. Muito linda essa frase mesmo. O nosso último pedido dessa entrevista é que o senhor deixe uma mensagem para os jovens que estão nos assistindo. Que os jovens pensem a respeito da necessidade de não acumular, de ter progresso na sua vida, mas ter um progresso que seja aliado aos novos elementos dessa vida. Nós estamos num planeta tão combalido, nós estamos num planeta que durante as últimas décadas, talvez os últimos 2 ou 3 séculos, ele foi tão judiado, e a gente no dia a dia, a gente vai percebendo, né? Ontem eu estava numa atividade de rua com pessoas falando ali de meio ambiente, a pessoa joga uma garrafa de plástico, não acerta o lixo, ela não vai lá pegar. Aí eu pergunto, esse espírito renasceu? Cadê a consciência de que precisamos cuidar do ambiente? Cadê a consciência de que plástico é ruim? De que os peixes se alimentam daquilo e de que nós acabamos ingerindo microplásticos, entendeu? É todo um conjunto de coisas só para falar de meio ambiente. A outra é para a gente falar assim, será que a gente consegue mesmo olhar a situação das pessoas que estão à nossa volta e passar por cima mesmo, dizer, eu não estou nem aí com nada, o importante é que eu tenho as minhas 3 refeições por dia, estou bravo que não tenho a 4ª, estou bravo que não me levaram no McDonald's 3 vezes essa semana, e quando a gente olha em volta a gente percebe que isso não é comum a todos. Então nós somos hoje 7 para 8 bilhões de pessoas no planeta, a gente precisa de tecnologia? Precisa, mas a gente precisa mudar o nosso comportamento. Nós temos que ter um comportamento mais aderente a uma realidade ambiental, a uma realidade ecológica e a uma realidade humana. Nós precisamos muito ter um olhar diferenciado para o nosso próximo, porque é desta forma que a gente vai aprender mais rápido de que nós fazemos parte de uma comunidade, nós somos parte de uma comunidade. Nós não somos, infelizmente,
Ou felizmente, não sei, nós não somos a última cereja de bolo nenhum. Se a gente for olhar a nossa posiçãozinha, nosso planetinha lá numa galáxia de médio porte, num Sol de 5ª categoria, literalmente. E nós lá no cantinho da galáxia nos achando assim que somos o centro, a essência de todo mundo. Nós somos muito pequenos. E quando nós nos reconhecermos pequenos, a gente vai encontrar a felicidade muito mais próximo do que ficar olhando ali a distância de coisas que são passageiras. Muito obrigada por essas palavras, por participar da nossa entrevista. Te agradecemos também muito. E obrigada a você também que ficou até aqui no vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, ativa o sininho. E até a próxima, galerinha. Tchau, tchau. Ave luz!